Rapaziada, se liga só, palmeirense faz um forte desabafo e compara mercado da bola do Flamengo com o do Palmeiras. Se liga só na reação do Neto. Nós achamos que esse ano o Palmeiras iria se reforçar à altura para um Super Mundial. Depois veio aquele papo do Jorginho, o Jorginho falou que joga no Palmeiras ou no Flamengo. Aí a gente falou assim, opa, parece que vai dar samba. Palmeiras foi lá, saiu da negociação, né, se esquivou totalmente. Aí depois veio a questão do Andreas, que também paralelamente ocorreu junto com tudo isso. E aí todo mundo animado, todo mundo esperando alguma coisa. E simplesmente nada aconteceu. Mas a questão do Andreas, eu falei aqui pra vocês desde o ano passado que nada ia acontecer. Nós vemos, por exemplo, o Flamengo que tá fechando com o Danilo. E eu acho legal trazer esse caso de exemplo, porque é o contraste das duas contratações aí, dessas duas equipes. Porque o Danilo, ele é um jogador de seleção, um jogador que estava lá num time tradicional do futebol italiano, não é jogador que está escondido, porém ele tem 33 anos de idade, ele optou agora por vir para o Flamengo, para jogar no Flamengo, posição totalmente diferente que o Emiliano, mas vocês vão entender o tipo de comparação que eu estou fazendo. E aí do outro lado você tem o Palmeiras contratando um cara mais jovem, 25 anos, do futebol dinamarquês e desconhecido. Aí tem muita gente que olha e fala assim, mas a contratação do Flamengo pelo Danilo, que vai vir de graça, hein? Danilo tá vindo de um time europeu de grande prateleira, de graça. De graça. O Palmeiras foi no futebol dinamarquês para trazer um cara que ninguém conhece por quase 50 milhões de euros, mais metas. Ainda tem metas. Se ele bater algumas metas aqui, o Palmeiras vai... Mas ainda, digamos assim, que se ele bater algumas metas e o Palmeiras tirar a mão do bolso e pagar os caras, a gente nem vai achar ruim, porque significa que o cara tá trazendo o resultado. Agora, o problema é se o cara chegar e estacionar no banco e ficar lá. Então, são duas contratações muito distintas, de perfis muito distintos. E muita gente fala, um jogador de 33 anos também é o fim de carreira. Aqui no Brasil, a gente pegou o sentimento de vira-lata de achar que jogador de 33 anos é fim de carreira. Mas eu vou fazer algumas perguntas para vocês, eu quero que vocês respondam aí. Felipe Melo chegou no Palmeiras e foi campeão com o Palmeiras e jogou bem pelo Palmeiras com quantos anos? Inclusive anunciou aposentadoria hoje. Anunciou aposentadoria com 41 anos de idade. Então você imagina com quantos anos ele já jogou no Palmeiras. Só por aí você já faz a conta. Zé Roberto foi campeão pelo Palmeiras, acho que ele já tinha mais de 40 anos, viu? Se eu não me engano ele tinha 40, 41. O Hulk, se eu chegar com um contrato hoje e falar assim, contrato do Hulk para jogar essa temporada pelo Palmeiras, vocês vão querer? Eu aposto que 90% do torcedor palmeirense vai querer. Pessoal, o jogador de 30 e poucos anos para cima, que é o fim de carreira, é aquele jogador que não se cuida. É aquele jogador que já sofreu uma lesão muito grave, uma lesão multiligamentar, que já passou por diversos procedimentos cirúrgicos, que você olha e fala assim, esse cara já perdeu muita confiança dele, esse cara já não tem mais o ritmo que ele tinha, ele já não tem mais o drible que ele tinha, ele é um cara agora que já joga mais estático, mais reto, já não tem mais a mesma velocidade. Agora, quando você pega um cara, 33, 32, 34, 35, que tem, por exemplo, o ritmo e a performance física do Hulk, meu amigo, o cara tem quase 40 anos. O Cristiano Ronaldo, mas aí a gente tá falando de um cara de outro planeta, né? Vai fazer 40 anos agora em fevereiro. Mas tem gente que fala que ele só tá fazendo gol e tá jogando só porque é lá na Arábia. Só que tem um punhado de moleque mais jovem que vai lá pra Arábia e tá virando nada. Cara, hoje o futebol, com a tecnologia que nós temos e o jogador se cuidar, o jogador joga em alto nível, 30, 33. Vindo da Europa, então, nem se fala. O Palmeiras ele precisa mudar essa mentalidade, a diretoria, né? O jogador de 30 e poucos anos, ele é, sim, talvez um fim de carreira.
Só que se ele for um jogador que tiver um histórico de lesões, ou já não tiver mais a fim de jogar, é aquele jogador, sabe? Ah, esse daí é um ex-jogador em atividade, quando o cara já não tá mais afim, o cara já tá desfocado, o cara já não tá mais com vontade, o cara começa a entrar nos projetos paralelos aí, lança CD de música, começa a se envolver com outras coisas, porque o futebol dele vai ficando pequenininho, então ele precisa se destacar em alguma outra área. Começa, sei lá, virar coach no Instagram, frases motivacionais, enfim. Agora, quando você tem um cara focado, um cara que tá a fim de fazer a coisa acontecer, que também não teve o histórico ali de lesões, não passou por situações como essas, você tem um cara com muito gás e com muito ritmo. Por exemplo, o Danilo chega no Flamengo com a expertise de uma Europa. Um jogador de seleção brasileira. Um jogador com todo o know-how de experiência. Que vai chegar aqui e pela projeção física dele, ele vai conseguir se dar muito bem. É bem provável que consiga se dar muito bem. O Alexandro, por exemplo, é um jogador mais experiente também, mais velho. Chegou aqui e está se dando muito bem. O pessoal que tanto defende o Marcos Rocha. Meu amigo, Marcos Rocha, já tá também bem acima ali dos 30, né? Já não é nem mais um garotinho. Então, eu não entendo quais os direcionamentos do Palmeiras em relação a isso. O que o Palmeiras quer com o mercado do futebol. Eu só digo uma coisa pra vocês. O Palmeiras tem 3,7 bilhões de reais em vendas de jovens da base. 3,7 bilhões de reais. O Palmeiras já vendeu em jogadores de base. E quando a gente olha as contratações do Palmeiras, poucas contratações nos empolgam. Aí você fala assim, o Felipe Anderson chegou com status de estrela e não rendeu nada. Tá, a gente tá falando do Felipe Anderson. Só que quantos que chegaram com o status de desconhecido e também não rendeu porcaria nenhuma? É por causa dos vídeos aí, ó, né? De 1 ou 2 minutos das skills, que o Atuesta foi contratado como, nossa, o Atuesta, meu Deus do céu, vai ser um novo super armador do time do Palmeiras. E tá mais por um amador do que por um armador, né? Essa é a realidade. Então, o Palmeiras precisa ter mais expertise no mercado do futebol. O Palmeiras precisa ter muito mais sagacidade, precisa de mais inteligência. Os caras estão trazendo gente de graça, de times grandes da Europa. Tudo bem que coincidiu a questão do contrato, mas é tudo questão de conversa. O Jorginho tá aí. Estava aberta a possibilidade do Palmeiras conversar, poderia ter ido conversar. Mas não, o Palmeiras prefere continuar nas apostas. Igual eu ouvi um comentário dos caras fazendo, né? Agora que o Palmeiras tem um patrocinador que é uma casa de aposta, ele só vai investir em apostas. Mas é isso, pessoal. E lamentavelmente quem sofre é a gente. A gente sempre fica naquela. E aí, será que vai vingar? Será que não vai vingar? E é até meio injusto e chato com o cara. Porque o cara ele já chega aqui com um olhar de desconfiança por parte do torcedor. O cara já chega aqui com uma pressão a mais por parte do torcedor. Não é culpa do cara. A culpa não é do cara. A culpa é do mercado, é do scout do Palmeiras. Que, por exemplo, nos últimos anos vem sendo pior até que o scout do Botafogo. O próprio Botafogo investiu em jogadores de melhor qualidade que o Palmeiras no último ano. Aí a gente viu o exemplo disso, né? A gente sentiu na pele o exemplo disso no ano passado. Galera, dá até pra sentir pena do Neto. Neto tão gente boa, mas infelizmente ele é palmeirense, né? Mas o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, né? Ela muito diferente do Flamengo, né? A gente, flamenguista, reclamava muito de Landim e Marcos Braz, mas eles fizeram muito pelo Flamengo. Fizeram muita cagada, mas fizeram muito pelo Flamengo. Foram muitos títulos nesse período de Landim e Marcos Braz à frente da diretoria do Flamengo. Então a gente, né, precisa moderar, né, as reclamações que a gente faz. E o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras precisa realmente rever, né, as contratações, as pesquisas que eles fazem de mercado. Para nós flamenguistas, podem continuar assim, tá? Não tem problema não. Continue assim, que pra gente tá muito bom e tá tudo super maravilhoso. E você, o que você acha? Deixa
o seu comentário aqui. Deixa aquele like, fortalece, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!